Só um pouquinho. Tem a tal da transcrição chata aqui que transcreve. Tá, então tá. Então, sistema reprodutor feminino 2, nós vamos ver o ciclo endometrial, destino do corpo lúteo, a puberdade, ciclo estral, isso varia de acordo com as espécies, é bem interessante. Reconhecimento materno da gestação. Como é que a Mariana sabe que está grávida? Né? Como é que a mamãe sabe que tem um filhote dentro? Os hormônios sexuais durante a gestação, que isso é bem importante, e a regulação hormonal do parto. Né? O que vai acontecer próximo ao parto para que seja expulso, né? A gente chama de produto. Né? Bom, então, assim, ciclo endometrial. E esse ciclo que vocês veem à direita é o ciclo menstrual. Acontece na mulher, tá? Mas a filosofia dos hormônios é basicamente a mesma filosofia dos hormônios. Depois a gente vai ver de espécie por espécie, tá bem? Então, o que vocês têm? Primeiro, vocês têm na linha de cima a ciclo ovariano, depois os hormônios hipofisários, isso aqui é importante, FSH e LH, hormônios hipofisários, os níveis hormonais dos folículos dos hormônios ovarianos, níveis hormonais, e por último ali que acontece no endométrio. Tá? A última linha é só uma ideia do deslocamento do gameta feminino, sim? O endométrio, tá? Então, vamos primeiro assim. Número 1, à esquerda diz assim, fase proliferativa. Proliferativa do quê? Vejam bem, pessoal, só um detalhezinho. Isso aqui não é ciclo ovariano, é ciclo endometrial. O que acontece no endométrio, que é a camada interna que reveste o útero, ciclo endometrial, tá? Então, você tem duas fases. A primeira fase é a fase proliferativa. Proliferativa do quê? Do endométrio, crescimento do endométrio. Então, vocês veem ali, ó, a partir do dia 4 até o 14º dia, lá embaixo, na penúltima linha, vocês veem que está havendo um aumento do endométrio. Ele está crescendo. Não está secretando, só está aumentando o seu tamanho, tá? Isso chama-se fase proliferativa do endométrio, para receber adequadamente o futuro embrião que virá. Bom, então, primeiro vizinho em cima à esquerda. O estradiol, o símbolo E2, é responsável por essa fase, estradiol. Se vocês olharem na coluna do meio, diz hormônios ovarianos, o nível de estradiol, que é aquela linha alaranjada, ela está se elevando naquela fase. A progesterona, que é a violácea, não existe progesterona. Apenas o estradiol, tá bem? Apenas está se elevando. Como ele é um hormônio mitogênico, estimula a mitose, a multiplicação celular, ele faz a mitose das células endometriais e elas crescem. Estradiol. Se eu não tiver estradiol, não tem fase proliferativa, não há crescimento. Mas não há secreção. Segundo, aumenta a quantidade de glândulas endometriais, mas não a sua secreção. Isso aqui é bem importante, não a sua secreção. Isto é antes da ovulação, tá? Bom, ocorre simultaneamente com a fase folicular no ovário. Claro, quem é que produz o estradiol? São as células da granulosa, lá dentro do folículo. Quanto mais células da granulosa tiver, maior vai ser o número a quantidade de estradiol liberado, sim? E vocês se lembram, aquele pico de estradiol, a elevação do estradiol, 24 horas depois determina o pico de LH, o pico de LH, e aí a ovulação. O estradiol elevado determina o pico de LH, e esse pico de LH, por efeito indireto do estradiol, vai causar a ovulação, tá? Bom, essa é a fase de proliferação. Aí ocorre a liberação de LH, toda a ovulação do folículo, ou dos folículos, no caso da porquinha, sei lá, 10, 12 folículos ovularam, sim? No caso da ovelha, 1 ou 2 ovularam. Cada folículo desse que ovulou se transforma em corpo lúteo, por ação do hormônio luteinizante, obrigatoriamente. Todo folículo que ovulou vai se transformar por ação do LH em folículo, em corpo lúteo, por ação do hormônio luteinizante. Aí o folículo que não ovulou, ele entra em atresia. Não ovulou, entra em atresia, que é degeneração, tá? E o corpo lúteo sintetiza, então, progesterona. Se vocês olharem, 1, 2, 3, a terceira coluna da esquerda para a direita, em que tem os níveis ovarianos presentes, a progesterona está elevada nessa fase do corpo lúteo, chamada fase luteínica, sim? E eu também tenho um pouco de estradiol. O estradiol é importante porque ele mantém a mitose, ele mantém a multiplicação celular da genitália interna da fêmea, sim? E progesterona é fundamental para isso. Depois a gente vai ver o que essa progesterona faz. Por que tem que ter progesterona durante a gestação? Progesterona, progestágeno, progestação. Tá? Quem é que secreta? Corpo lúteo. De onde é que ele vem? Dos folículos que ovularam. Então agora começa a fase secretória. Secretória de quem?
do endométrio, das glândulas endometriais. A progesterona, o símbolo dela é P4, primeiro vizinho depois da fase 2 ali, P4 é o símbolo de progesterona, é responsável por esta fase secretória. Bom, aumenta a secreção das glândulas endometriais. Por que eu tenho que ter secreção? É o seguinte, o embriãozinho, ele vem rolando lá do oviduto, uma vez que ele está formado, né? Porque houve a junção dos pronúcleos masculino e feminino, formou 2N, 2 pares de cromossoma, aí o zigoto, e as células vão se dividindo, ele vem rolando. As células ciliadas vão rolando ele em direção ao corno ou corpo uterino. Mas ele está rolando, ele não está fixado no endométrio. Quem é que alimenta esse embriãozinho quando ele está rolando? A secreção das glândulas endometriais. Se não tiver progesterona, esse embrião não vai a termo. Ele vai degenerar. Então, quem mantém esse embrião enquanto ele não se fixar, são a secreção das glândulas endometriais, estimuladas pela progesterona. Tá? Até aqui tá bem? Bom, ocorre simultaneamente com a fase lútea do ovário, a fase lútea que produz progesterona. E vamos ver o seguinte, ó, só um pouquinho. Pessoal, ali, ó, se vocês olharem do 4º ao 14º dia, as artérias estão retas, estão começando a ficar espiraladas, né? E as glândulas ainda estão retas. À medida que se aproxima da fase final, da progesterona, essas glândulas se tornam tortuosas. Essas glândulas se tornam tortuosas, indicando intensa secreção. Essas glândulas endometriais, nota que elas estão sinuosas, sim, sinuosas, não mais retas, mas sinuosas, isso é feito da progesterona, elas se tornam intensamente secretórias. Tá bem? No caso da mulher, de grandes macacas, gorila, orangotango, chimpanzé, no 28º dia, em não havendo mais progesterona, não havendo mais corpo lúteo, vai ver isso depois, esse endométrio, essa camada endometrial, ela é desprezada, ficando apenas a camada basal, tá? Apenas a camada basal. Nos demais animais, o endométrio aumenta durante o cio e depois diminui durante o cio. Aumenta durante o cio e depois diminui pós-cio, né? Diminui pós-cio, tá? Tá bem? Mas se houver gestação, o efeito de progesterona permanece elevado. Até aqui tá bem? Sim? Bom. Destino do corpo lúteo. Isso aqui é bem importante. Enquanto tiver corpo lúteo, não vai ter nova ovulação. Enquanto tiver corpo lúteo, não tem nova ovulação. Então, o destino do corpo lúteo são duas situações. Sem fixação do embrião no endométrio, sem fixação, pode até ter embrião, mas se ele não fixou, o que acontece? A luteólise, lise do corpo lúteo, e vai iniciar novo ciclo, lá em cima, tá? Se houver gestação com fixação do embrião no endométrio, o que acontece? Existe a gestação, é necessário progesterona. Então, a necessidade de a manutenção do corpo lúteo. Isso nós vamos ver, tá? Então, com a fixação do embrião no endométrio, a gestação, necessário progesterona e se mantém o corpo lúteo. Quando se tem que fazer inseminação artificial em vários animais ao mesmo tempo, aproveitar o lote, fazer... o que tu faz? Tu faz uma estabilização de cio. Tu regula o cio para que todos ciclem no mesmo período. Então, tu termina com o corpo lúteo dos animais. Tu tem, assim, sei lá, 10 vacas. Tu injeta a substância que corta o corpo lúteo, a gente vai ver isso, né? Para de não ter mais corpo lúteo e ela começa a ciclar de novo. Então, tu vai poder fazer a inseminação na mesma etapa desses vários animais, porque tu vai terminar o corpo lúteo delas, não importa em que fase esteja, sim? E aí elas vão depois ciclar de novo e aí tu faz a ovulação, tá? Tu regulariza o ciclo estral em todas elas. Isso acontece também quando eles falam que dão ciosina na égua para inseminar a égua também? No caso, é uma só, mas eles, para fazer a inseminação, eles têm que saber como o tempo certo, né? Sim, sim, obrigatoriamente. Não é em qualquer momento. Eu vou dar uma olhadinha nisso, tá? Por ignorância minha, tá bom? Certo. Bom, atenção. Durante a gestação, a maioria das espécies mantém o corpo lúteo até o seu final, durante toda a gestação, porque vai precisar de progesterona. Bom, então, ali você tem aquela barra amarela, que é o período completo da gestação. Então, o corpo lúteo amarelo está durante toda a gestação, ele se mantém durante toda a gestação. Mas tem algumas espécies animais em que o corpo lúteo degenera mais ou menos na metade, aproximadamente, e quem é que assume o comando? A placenta. Então, a placenta passa a produzir a progesterona que o corpo lúteo produzia. E ela passa a sintetizar e produzir
Para sintetizar e secretar a progesterona que o corpo lúteo antes produzia, tá? Então, tem 4 espécies que mantêm até cerca da metade da gestação. É o vizinho entre as duas estamos ali. Na metade final, a produção de progesterona fica a cargo da placenta. Chama-se troca lúteo-placentária. Troca lúteo-placentária. Não tem mais corpo lúteo. Então, quais são as espécies? Está aqui embaixo. Ó. A mulher, a gata, a ovelha e a égua. Tá? A mulher, a gata, a ovelha e a égua. Eles fazem troca lúteo-placentária. A gestação não vai até a corpo lúteo não vai até o fim da placenta, até o fim da gestação. O corpo lúteo não vai até o fim da gestação. Mas precisa de progesterona, senão não tem a manutenção dessa gestação. Placenta que faz. Nas demais espécies, o corpo lúteo vai até o fim. Tá bem? Bom, como é que acontece essa luteólise? Então, assim, em primeiro lugar, a progesterona inibe a secreção de LH. A progesterona inibe a secreção de LH. Tanto é assim que a pílula anticoncepcional, ela tem, principalmente progesterona, que impede o pico de LH. Se eu não tenho pico de LH, não tem ovulação. Não tem ovulação. Então, a progesterona inibe essa secreção de LH. Bom, então, ao fim do diéstro, que é a parte final do ciclo estral, o corpo lúteo começa a secretar ocitocina. O corpo lúteo, lá em cima, no ovário, começa a secretar ocitocina. Essa ocitocina desencadeia a síntese de prostaglandina F2-alfa, IGF-2-alfa, prostaglandina F2-alfa pelo endométrio. Pelo endométrio. Então, é o útero que produz endométrio, vai para o sangue, tá? Esta prostaglandina tem ação luteolítica. Ela causa redução na irrigação sanguínea, ela causa vasoconstrição para os vasos que vão para o corpo lúteo. Então, eu corto o sangue, a célula vai degenerar, e morte celular por aumento do cálcio intracelular. Prostaglandina F2-alfa. Essa prostaglandina que se injeta nos bichos para acabar com o corpo lúteo. Sim? E começar a ciclar novamente. Enquanto eu tiver corpo lúteo, não há a possibilidade de ter nova ovulação, porque eu não tenho pico de LH. Então, não tenho pico de LH, não tenho ovulação. Por quê? Porque a progesterona não deixa. Bom, atenção. Pequenos animais de primatas não dependem do útero para ocorrer a luteólise. A síntese de prostaglandina F2-alfa é no ovário. Então, vamos um detalhezinho. Ó. Então, vamos ver antes de ver o último vizinho. Na mulher, se tu tirares o útero por uma situação X, por mioma, por uma malformação mais séria, o que tu faz? Ela continua ciclando. Ela vai formar, os folículos vão desenvolver, vai ovular, vai formar corpo lúteo. E depois o corpo lúteo vai ser degenerado. Mas quem é que vai cortar esse corpo lúteo se eu não tenho útero? Não tem problema. O ovário que produz prostaglandina F2-alfa. Então, mesmo sem útero, ela continua ciclando, tem o ciclo ovariano perfeito. Fase folicular e fase luteínica. Perfeito. Porque a fonte de prostaglandina, além do ovário, além do útero, também é no ovário. Tá? Nas demais espécies, a gente vai ver depois ali num outro gráfico, tu tiraste o útero, acabou a luteólise do corpo lúteo. Acabou. Ele vai degenerar per se. Sim? Bom, atenção. Caninos e felinos não têm luteólise. O corpo lúteo degenera naturalmente. Não existe mecanismo de luteólise. Então, cadela, loba, coiote, dura 65 dias e na gata 35 dias. Então, assim, a gestação da gata e da cadela é em torno de 60 dias. 60 dias. Então, no caso da cadela, o corpo lúteo dura mais que a gestação, nível de progesterona. E na gatinha, a outra metade é a placenta. Por isso que lá naquela figura anterior, vocês viram a gata como fazendo troca lúteo-placentária. A gata, o corpo lúteo naturalmente dura 35 dias, não tem mecanismo de quebra desse corpo lúteo. Né? Então, só que a gestação é 60 dias, é quase o dobro desse tempo. Então, a placenta assume o comando da síntese de progesterona. Tá bem? Nas demais espécies domésticas, a luteólise acontece obrigatoriamente a partir do endométrio do útero. Bom, olha que interessante. Em ruminantes, faltou mostrar aqui na porquinha o que acontece. Na figura da esquerda, vocês têm o oviduto e um corno uterino. Oviduto e um corno uterino, tá? Bom, então assim, as veias uterinas, elas saem do útero e vão em direção à circulação sistêmica através da veia cava, tá? Bom, a artéria ovárica, ela está colocada de forma sinuosa, sim, sobre esta veia. Então, a veia manda sangue do útero para o organismo como um todo, né, para a grande circulação, e a artéria ovárica, levando sangue arterial, vai direto para o ovário.
o que acontece? Como a prostaglandina é um hormônio lipossolúvel, lipídico, você já viu isso no livro, o que acontece? Ela vai se difundir, tem maior concentração na veia, ela vai se difundir para a artéria e pega e enche o ovário. Não precisa ir para a grande circulação, ficar circulando para que talvez, quem sabe, um dia chegue no ovário. Ela sai direto da veia uterina para a artéria ovárica, sim? E aí passando por difusão e atinge direto o ovário. Tá bem? Isso também em ruminantes e na porca. É um efeito bem direto. Né? Olha que interessante. Neste gráfico, isso é feito no hemisfério norte, porque assim, a égua, ela cicla na moda primavera-verão. Ou seja, quando aumenta o fotoperíodo, aumenta a quantidade de luz no dia, aumenta o fotoperíodo, quantidade de luz no dia, né? Eu tenho períodos de ciclo estral na égua. Então, ali embaixo você tem na abscissa, na a linha horizontal, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ou seja, no hemisfério norte, primavera-verão. Tá? Na ordenada, na linha vertical, vocês têm a quantidade de progestágenos, no caso progesterona, no sangue. Sim? Ali no caso também, no plasma, que é o líquido do sangue. O que acontece? Então você tem, de junho a julho, é um ciclo de 21 dias, vocês têm a quantidade elevada de progesterona, depois ela cessa, tem o luteólise, sim, dura 21 dias. E o que acontece? Quando começa novamente a progesterona a ser secretada, na fase lútea, eles tiram o útero, chama-se histerectomia. Histerectomia é retirada, ectomia é tirar fora o útero. O que aconteceu? Acabou com a fonte de prostaglandina F2-alfa. E note que aquele ciclo que era 21 dias acaba durando 2 meses e meio, porque como eu não tenho útero, não tem prostaglandina, esse corpo lúteo não vai ser cortado, não vai ser lisado, não vai ser degenerado. Ele continua a amadurecer, vamos dizer, vai cair de podre, entre aspas. Ele vai degenerar naturalmente, sim, depois de 2 meses e meio, tá? Então, ali, vamos ver assim. Primeiro, ela é mensurada a medida da progesterona no plasma do animal. Segundo vizinho, após um ciclo normal, foi retirado o útero, fonte de prostaglandina F2-alfa. Por último, não houve luteólise, porque acabou-se a fonte de prostaglandina. Portanto, o ciclo teve duração maior. O corpo lúteo degenerou naturalmente. Indicando que isso aqui não acontece na mulher, por exemplo. Se tirar o útero, continua tendo um ciclo normal, mesmo dia, 28 dias, sempre, em média. Né? Porque o ovário é a fonte de prostaglandina F2-alfa, além do útero. Mas no caso da égua, ou da porquinha, ou do ruminante, tira o útero, acabou o mecanismo de luteólise. Bom, esse é um esquema bem interessante para o teatro do Sanger. Você note ali, em vermelho está a artéria ovárica e em azul a veia uterina, tá? Mostrando que colocar de maneira sinuosa, porque aumenta a superfície de contato com a veia. Aumento da artéria, olha que interessante, aumenta a superfície da artéria em contato com a veia. Geralmente a artéria ela é reta, não tem essa sinuosidade. Nesse caso, pela evolução, aconteceu essa sinuosidade para aumentar o contato, a superfície de contato com a veia. Tá? No quadradinho menor, retângulo menor à esquerda, você tem ali a passagem da prostaglandina F2-alfa por difusão para a artéria ovárica. Vem da veia uterina e vai direto para o ovário. Pega em cheio. Muito bem. Bom, até que está bem? Aquele que eu falei do ciozinho é a prostaglandina mesmo, que eles dão. Prostaglandina? Tá, porque eu não me lembrava. Então tá certo o que eu falei. Não menti, só não sabia que era ciozinho por ignorância minha profunda. Não, mas é que eles chamam de ciozinho, mas é prostaglandina que vem. Sim, porque exatamente o ciozinho, porque desencadear o cio de novo. Sim. Se tu não tiver, enquanto tiver corpo lúteo, não tem cio. Põe ciozinho, acaba com o corpo lúteo, em seguida, depois de um tempo X, começa a ciclar. Tá bem? Ciozinho. Desculpa a burrice do professor aqui. Acontece nas piores famílias. Bom, vamos adiante. Puberdade. Primeiro, interessante, a puberdade, o que é? O primeiro S com ovulação seguida de formação de corpo lúteo. No caso, a puberdade ela inicia com a maturidade sexual. Maturidade sexual, isso é puberdade, tá? Primeiro S foi ovulação seguida de corpo lúteo. Perfeito. Isso é maturidade. Bom, e função de duração normal. Então, estabelecimento das características sexuais secundárias femininas mediadas pelo estradiol. As secundárias são primárias, características sexuais primárias são aquelas da genitália,
que sem ela não tem reprodução. Útero, vagina, ovário, oviduto, isso é sexual, é fundamental, característica sexual primária. Precisa da genitália intacta e sadia para a reprodução. E a secundária, o que é? Aquelas que correspondem à ação do estradiol no aspecto morfológico e fisiológico de uma fêmea, tá? Bom, então aqui vocês têm as várias idades, depende da espécie, idade, genótipo e tamanho, da égua, vaca, ovelha, mais ou menos aproximadamente em que período que elas iniciam a sua puberdade, né? A nutrição, a má qualidade inibe a puberdade, inibe o crescimento, né, obrigatoriamente. E aqui ambiente, efeito grupo, efeito macho. Essa última vezinha eu não tenho a menor ideia. Vocês vão ver isso na área de reprodução, um semestre só sobre reprodução, sobre efeito do grupo e efeito do macho. No sentido de o macho acelerar e o grupo, por a liberação de feromônios, também estimular o desencadeamento de cio nas espécies. Tá? Mas isso aqui precisa de alguém que trabalhe com isso e não é o meu caso. Bom, puberdade em ovelhas. Olha que interessante. O que vocês têm ali? Vocês têm ali uma linha tracejada horizontal embaixo, que é o nível de progesterona. Sim? E ali você tem o pico de LH, aquela gráfico pontiagudo assim, aquele desenho pontiagudo é pico de LH. Então o que acontece? No caso das ovelhas, o primeiro cio, o primeiro pico de LH, ele é insuficiente para produzir um corpo lúteo avantajado. Então a produção de progesterona é mínima e não há ovulação. No segundo pico, eu tenho uma ovulação silenciosa, mas não há demonstração do cio. É o chamado ovulação silenciosa porque a ovelha não sabe que está ovulando, ela não aceita o macho, e o macho também não aceita, não tem interesse por ela, porque a produção de estradiol foi muito pouca. Foi suficiente o estradiol para que houvesse pico de LH, mas o estradiol é insuficiente para a manifestação do estro ou do cio, ou seja, o aceite do macho pela fêmea. Nem ele sabe que ela está em cio e nem ela sabe que está em cio. Depois, o terceiro pico, primeiro o estro, então ocorre então a ovulação, e o estro, ela aceita o macho, tá? Isso primeiro pico de LH na ovelha. A ovelha é moda verão-outono, ou seja, quando a quantidade, ao contrário da égua, quando a quantidade de luz começa a diminuir no dia, ela começa a entrar em ciclos estrais. Ela não é moda primavera-verão, ela é moda verão, final de verão, outono, tá? Bom, o que acontece? Como ficou muito tempo congelado o sistema reprodutivo dela, o ovário, o primeiro cio sempre é um cio silencioso, se diz cio silencioso ou ovulação silenciosa, é a mesma coisa. Ela vai ter, seria o segundo pico ou o pico do meio, olha. Eu vou ter o pico de LH, não vou ter estro, mas vai ter ovulação. A partir desse primeiro pico de LH, e depois sim, é normal, o estro e a ovulação. O primeiro pico de LH é apenas a ovulação. Insuficiente a produção de estradiol para a manifestação do estro, para alterar o comportamento da fêmea, liberar feromônios para que o macho perceba também que ela está em cio. Ficou claro? Então, nas ovelhas que, iniciado o período de monta, como se diz, o primeiro cio é cio silencioso ou ovulação silenciosa. Não há manifestação do cio, nem o macho nem ela sabe que ela está na verdade ela não está em cio, né? Não está em cio. Tá? Depois sim, a produção de estradiol atinge seu patamar normal, no segundo, e aí a manifestação do estro, que é aquela barrinha achuriada bem naquele pico da esquerda. Nota que a produção de progesterona nos dois picos do centro e da direita são normais. A produção de progesterona é normal, mas apenas o estro será manifestado a partir do segundo pico. Tá bem? Chama-se bruxaria. Bom, o que é o ciclo estral? Por que estro? Estro é o cio. É onde tem aquela janela em que ela vai aceitar o macho para a cópula e o macho sabe que ela está receptiva. Fora desse período, cada um cuida da sua própria vida. Nenhum deles tem interesse em acasalar, tá? Então, durante a duração, naquele retângulo em cima, a duração do ciclo é o período compreendido entre o início do estro e nova ocorrência de estro, porque quando tu percebe, quando o animal se deixa montar, tu percebe que está em estro, aí tu conta o dia 1, tá? Mas ele é dividido nas seguintes etapas. Primeiro o proestro, que vem antes do estro, fica aquele quadradinho embaixo ali, bem à esquerda.
desenvolvimento folicular e endometrial. Folicular e endometrial, por ação do estradiol. Depois eu tenho o estro, um pico de estradiol, olha bem, pico de estradiol, que desencadeia um pico de LH e aceite do macho. Ovulação. Aceite do macho pela fêmea e a ovulação. Aí começa a bruxaria. Depois eu tenho metaestro, em que é a formação de corpo lúteo e ovulação nos bovinos. Então eu não posso dizer que estro cursa genericamente com ovulação. Não, porque o raio do bovino, a vaca, ela vai ovular depois do estro. Ela vai ovular no metaestro. Horas depois, mas pós-cio. Tá bem? Então eu tenho proestro, desenvolvimento folicular e endometrial por ação do estradiol. O estro, o pico de LH adequado, desencadeia o comportamento da fêmea para aceitar o macho reconhece que a fêmea está propícia a acasalamento, e a ovulação nas demais espécies, com exceção da vaquinha, que é depois. O metaestro é a formação do corpo lúteo, a partir daqueles folículos que ovularam, ou folículo que ovulou, e depois eu tenho o diestro, que é a manutenção do corpo lúteo, seguida de luteólise, degeneração do corpo lúteo. Diestro. Tá? Então, e anestro, repouso do eixo, ausência do ciclo estral. As situações, espécies, em que eu não vou ter atividade reprodutiva. Chama-se anestro. A de ausência. Anestro. Bom, proestro e estro é a fase folicular, ou pré-ovulatória, e a metaestro de estro é a fase lútea ou pós-ovulatória. Fase lútea ou pós-ovulatória. Sim? Aqui vocês têm tirado do Sanger, né? Um ciclo de 21 dias, em que eu tenho a fase folicular, com altos níveis de estradiol, e depois o P4 progesterona. Esse estradiol aqui teria que estar um pouco mais alto. O estradiol na fase lútea tem que estar um pouco mais alto, porque ele é um hormônio mitogênico, o corpo lúteo produz isso. Não pode ficar sem hormônio mitogênico, porque tu tens que manter o desenvolvimento das células uterinas, obrigatoriamente. Tá? Depois, na luteólise, com a luteólise inicia novamente a fase folicular. Sim? Não há mais inibição do LH, né? E no final dessa fase folicular, então, eu vou ter o pico de LH. Tá? O estradiol ele se eleva e eu vou ter, então, no finalzinho daquela barra mais escura, vertical, eu tenho a liberação de LH que não está mostrado aqui, e em seguida a ovulação. Ciclo de 21 dias, que é na maioria das espécies domésticas. Quais são os tipos de ciclo estral? Aí começam as bruxarias. Você tem as chamadas poliéstricas anuais. Se pensar anual é só uma vez por ano. Não. Poli é muitos. Então, são vários ciclos ao longo do ano. Não termina nunca, uma vez que começa, tá? Então, primeiro pontinho. Desenvolve ciclos estrais durante todo o ano. A vaca e a porca. Vaca e porca, cada 21 dias está ciclando. Sim, se não houver gestação, cada 21 dias está ciclando. Até o fim da vida do bichinho. Desde que inicia a puberdade até o fim da vida do bicho, tá? Eu tenho poliéstricas sazonais ou estacionais. Desenvolvem vários ciclos estrais, vários ciclos durante a estação de acasalamento. Então, eu tenho uma janela, quantidade de luz, em que eu tenho vários ciclos, um depois do outro, em geral 21 dias, um depois do outro, ao longo dessa estação. Tá? Sazonais ou estacionais. Fora da estação, anestro. Fora da estação de acasalamento, anestro. Não tem mais ciclo. Tá? O ovário fica fechado para repouso. Bom. Bruxarias. A égua e a gata, quando aumenta o fotoperíodo, aumenta a quantidade de luz. Então, os ciclos da moda, primavera, verão, como eu digo. Gata e égua. Sim? Cabra e ovelha, ao contrário, quando diminui o fotoperíodo no ciclo do final do verão outono. Tá bem? Tem as chamadas monoéstricas, que desenvolvem um ou dois únicos períodos de estro, um único período de estro, seguido de anestro durante um ano, no caso da cadela. É chamada de monoéstrica, na verdade, as cadelas, elas ciclam 2 vezes por ano. Coiote, lobo e hiena, aquele cão selvagem da África, 2 vezes por ano. São canídeos, somente 2 vezes por ano, tá? Tem 2 espécies de raça britânica que é 1 vez por ano só. Eu peguei o nome e acabei de botar aqui. Tá? Então, cadela é monoéstrica, lembrando que o corpo lúteo dura 65 dias, desses canídeos. 65 dias, canídeos, tá? Lobo, coiote, a fêmea lobo, coiote, hiena. Tacar o nosso graxaim aqui, né? Cachorro do mato, tá? Mesma coisa. Monoéstrica. Bom, essa figura é muito interessante.
Essa figura foi tirada do livro do Jukes, que agora é Swenson, né? Fisiologia dos Animais Domésticos, em que o sujeito colocou, o cara que traduziu o sujeito que traduziu, ele não colocou a data no hemisfério sul, ele deixou no hemisfério norte. Então eu fiz uma aproximação do início de primavera, início de verão, outono e inverno, tá? Aproximação aqui, nesse ciclo. Então, assim, o que diz aquela barra? A barra diz a situação de anéstro. A barra é a situação de anéstro. Então, quando diminui a luz, a gata e a égua não estão ciclando, estão em anéstro. Quando aumenta a luz embaixo, ali à direita, a ovelha e a cabra não estão ciclando. A zona chureada é uma zona de transição. Pode ter ou não ter ciclo. Pode ter ou não ter ciclo. Então, na barra não ciclam, a baixa quantidade de luz. Então, a gente vê assim, ó, 21 de março a 21 de junho, bem no outono, a gata e a égua não ciclam. E quando aumenta a luz, a ovelha e a cabra não ciclam. O exército brasileiro tem uma fábrica de cavalos em São Borja, chama-se Coldelaria de Rincão. É uma fazenda de 15 mil hectares, parte delas é arrendada, isso pertence ao exército, mas ele arrenda para fonte de renda. E eles fabricam mais ou menos 170 potros por ano. 170 potros por ano. Ficam 2 anos nessa fazenda e depois são distribuídos para as unidades militares, de Brasília para baixo. De Brasília para baixo, tá? Eu sei porque tenho colegas veterinários que trabalham lá e tive a oportunidade de passar um fim de semana lá, foi um aprendizado importante. O Exército estava aceitando estagiários, mas teve um problema trabalhista, não tinha uma legislação que regulasse. Parece que agora, não sei se agora conseguiram, mas quem se interessa por reprodução de equinos, vai fazendo estágio lá. As moças e rapazes são muito bem recebidos, é de extremo respeito, funciona muito bem. E assim, quando é que o pessoal, os veterinários e os militares de lá começam a enlouquecer? Em setembro. Porque aí vocês têm 600 éguas a campo, e eles têm que fazer diagnóstico de gestação. Eles usam ultrassom, colocam via ânus do bicho, o reto, né? O ultrassom e vê se está gestando ou não. E tem aquela monta dirigido ou orientado, não é esse bem termo, que aquela égua com aquele garanhão. Tá? Monta assistida. Pronto, obrigado. Monta assistida. Sim? Mas se não é a campo. Então, a partir de setembro, o pessoal de lá enlouquece porque tem que fazer sempre diagnóstico de gestação. É bem interessante. Coldelaria de Rincão, em São Borja. Fica a 50 quilômetros de São Borja. Tem que entrar na 3ª região militar, no e-mail, e ver se há possibilidade de fazer estágio lá. É muito, muito interessante. É um aprendizado enorme lá. Funciona. Bom, além disso, eles têm também criação de gado, né, para leite das unidades. Lá mesmo, né? Bom, olha que interessante. Isso aqui eu tirei do professor César Poli, que dá ovinocultura na Faculdade de Agronomia, no curso de zootecnia. Em ovinos ele é craquíssimo. Então, existe esse de cima aqui é dele. O que observa? As ovelhas. Tem raças que respondem bem ao fotoperíodo, então estão à esquerda, os 2 primeiros quadrados, número 1 e número 2, e o 3 e 4 respondem menos ao fotoperíodo. Tá? Então, Romney Marsh responde bem ao fotoperíodo, o Suffolk, Hampshire Down e Texel respondem um pouco menos ao fotoperíodo, né? De ser final de verão, início de outono. Bonitinhas as ovelhas, né? E aqui vocês têm assim. E número 3, eles são originados do merino. O merino responde menos e o quarto são ovelhas parece cabra, né? Ovelha deslanada. A Morada Nova, Santa Inês e o Dorper apesar de ser uma raça inglesa, responde pouco ao período fotoperíodo. Então, assim, as ovelhas deslanadas estão mais na linha do Equador. E o que se diz? Tanto cabra como ovelhas próxima à linha do Equador, elas têm poliestria anual. Não responde a fotoperíodo. Vocês estão sempre tem aquele ciclo como se fosse a vaca e a porquinha. Ovelhas deslanadas, tá? Bom, tá, mas se eu trago essa Santa Inês para o sul, porque o sul tem bem característica a quantidade de luz do verão, é diferente do inverno. O que a gente observa aqui? Naquele retângulo de
borda amarela embaixo, fundo amarelo embaixo. Observações. Raças de origem montanhosa obedecem mais a fotoperíodo do que as que vivem em regiões planas, porque a diferença, numa região montanhosa, o sol ainda não se pôs, mas já tem sombra. Então, o fotoperíodo é bem distinto no verão e no inverno. Sim? Segundo, raças mais próximas do educador tendem a ser poliéstricas anuais. São as raças deslanadas, porque no verão tu não vai ter uma ovelha com objetivo, mas é carne, né? Não lã, a nível de Nordeste, ou região próxima do Equador. Depois, assim, o último, perguntaram para ele sobre Santa Inês. Não há estudos que confirmem que a raça Santa Inês obedece a fotoperíodo na região sul. Não há estudos. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Não está confirmado, né? O produtor disse assim, ele estava comentando na aula, que eu pude assistir, o produtor de Santa Inês perguntaram, sua ovelha obedece ao fotoperíodo? Não, não obedece, mas ele quer vender ovelha, porque o interesse é que se ciclar durante todo o ano, ele vai ter chance de ter cordeiro durante todo o ano, né? Bom, ali vocês têm, então, em cima, a representação esquemática da estação de cria em raças distintas. Isso aqui está mostrando que as raças de montanha obedecem a um fotoperíodo mais curto, né? E o merino, criado na Austrália, ele obedece muito pouco a esse fotoperíodo, representaria o número 3 na nossa figura anterior. E olha que interessante, ó. Esse gráfico de cima, no Rio Grande do Sul, quando eu tenho uma baixa luminosidade, é que eu tenho maior fertilidade em ovinos. Olha ali, na linha tracejada, luminosidade baixa, fevereiro, março, abril, maio, junho, outono e inverno, está entrando no inverno, né? Diminui a luminosidade e a fertilidade das ovelhas aumenta. E no gráfico de baixo, foi feito no Uruguai, observe que a maior área de ovulação, frequência de ovulação, acontece principalmente em fevereiro, março e abril. Principalmente em fevereiro e março, quando inicia a diminuição quantidade de luz, diminui o fotoperíodo, melhor dito, simplesmente diminui o fotoperíodo, é que eu tenho a maior frequência de ovulação em ovinos. Sim? Independente dessa luminosidade estar mais baixa. Nota que a curva, ali ponto C em cima, acontece bem em março. Ó. O C, lá em cima, no gráfico de cima, o C lá em cima, a curva de ascendência, né, acontece bem em março. Depois diminui mais a luminosidade, mas diminui a fertilidade. Tá? Então, ovelhas próximas ao Equador tendem a ser poliéstricas anuais. Tanto é que no Nordeste não existe fotoperíodo. É tudo uma coisa só. Tá? Bom. Podemos ir adiante? Seja a produção em outro mundo, né? Na figura de cima, no sentido horário, você tem ali um coelhinho, depois descendo uma lhama, que é um pseudocamelídeo, ali é o furão, ou ferret, como eles chamam, o furão, depois o camelo e o gatinho, tá? Qual é a bruxaria desses bichos? Chama-se ovulação induzida, ou ovulação mecânica. O pico de LH surge apenas durante a monta. Então o bicho só vai gastar o seu LH e só vai ovular se tiver o macho presente. Se houver macho presente, senão ele não ovula, tá? Então esses animais todos, o coelho, a lebre, a lhama, a paca, a vicunha, o dromedário, o camelo, o gatinho e o furão, são animais que só vão ter ovulação se houver a cópula, tá? Então, vejam bem, ó. Aqui vocês têm o pênis do gato, tem espículas, próximo a glândulas espículas, para irritar a vagina da coitada da gata. Então, aquela gritaria toda que o gato faz com a gata, aquilo é estimulação mecânica, estimulação auditiva, desculpe, se gritaria só pode ser auditiva, né? E a estimulação mecânica com esse pinto cheio de espículas para causar irritação, para quê? Para que haja liberação de GNRH, gonadotrofina, hormônio liberador de gonadotrofinas, pico de LH, então o estradiol não manda nada. Claro, tem que estar elevado, como não manda nada? No sentido de que ele estimula o cio, ele desencadeia o cio. Mas o pico de LH vai ser, nesse caso, independente do estradiol. Vai ter o cio pelo estradiol, mas o pico de LH é dessa estimulação mecânica durante a cópula. Vai gastar, é um sistema muito inteligente. Eu só vou gastar o meu folículo, só vou ovular, se tiver o macho, senão não ovulo. Por que eu vou gastar meu gameta feminino? Né? Ovulação mecânica ou induzida, tá? Muito bem. Quais são os vários tipos de ciclo nas espécies? Então, assim, lá em cima, você tem naquele retângulo, ficou claro essa ovulação, então, né? Só vai ovular, nós vamos ver daqui a pouquinho, só vai ter pico de LH se houver macho. Se não tiver macho, não tem pico de LH, economiza o gameta.
Naquele retângulo de borda amarela, bem à esquerda, tem assim, E, estradiol, P, progesterona e menses é menstruação. É a nossa legenda, tá? Então, na primeira linha, você tem um ciclo em primatas, macaco rhesus, humanos, orangotango, chimpanzé. O que a gente observa? Em torno de um ciclo de 28 dias, no final tem o menses. Então, ciclo menstrual, ocorre perda do endométrio com a luteólise, naquele retângulo de fundo rosa escuro ou violáceo, né? Rosa escuro, ocorre perda do endométrio com a luteólise, com a lilás, melhor dito, né? Então, tem estradiol, o pico de LH e depois a progesterona, e luteólise e a menstruação. No segundo dos animais domésticos, olha que interessante, ó. Ciclo estral. Não ocorre perda do endométrio, ele só aumenta de tamanho e depois ele diminui, aumenta pelo estradiol, e se não a vegetação ele diminui, sim. A curva de elevação do estradiol, isso é interessante, tem menor número de dias que o ciclo menstrual. Vou repetir. A curva de elevação do estradiol tem menor número de dias que o ciclo menstrual. Notem que a curva de elevação do estradiol no ciclo menstrual ela é longa, é comprida, né? E nas espécies domésticas ela é pequenininha. Ele logo se eleva, desencadeia pico de LH e eu tenho ovulação. Mais ou menos a fase luteínica, a fase secretória do endométrio é do mesmo período, mesmo número de dias. Progesterona nos dois permanece elevada no mesmo número de dias, o que varia a fase proliferativa, tá? Mais ou menos. Bom, aqui vocês têm roedores, rato, hamster, observem bem. Vamos ver aqui, ó. Você tem estradiol e pico de LH, estradiol e pico de LH, estradiol e pico de LH. Quando eu tenho o mate, que está dizendo ali, a cópula, o que acontece? Aí eu tenho ovulação. Então eu vou ter sempre estradiol e pico de LH. Mas somente com a presença do macho é que eu vou ter a liberação de LH mais efetiva, já tem LH, mas vai ser mais efetiva para causar ovulação, tá? Então aqui, o que diz aquele retângulo à esquerda de fundo azul? Em roedores, há sempre o pico de LH, mas a ovulação só ocorre com a cópula, que em inglês é mate, né? Mate. Bom, segundo, vizinho, lá dentro desse quadrado retângulo azul. Devido aos altos níveis de progesterona, pode ocorrer pseudogestação, quando não há embrião. Como o LH, como eu tenho grande produção de progesterona, e se o comportamento gestacional na fêmea, chama-se pseudogestação, não tem embrião, mas ela vai fazer o ninho, ela vai adotar filhotes de outras raças, outras espécies. Por exemplo, vocês veem isso na internet, né? No YouTube, por exemplo, né? Uma gata albergando, cuidando de um papagaio ou de um cachorrinho, ela tem o instinto maternal fica exacerbado, ou tem instinto maternal, por altos níveis de progesterona nessas espécies. Tá? Chama-se pseudogestação. Terminado o corpo lúteo já não acontece mais. Depois, ovuladores reflexos ou ovuladores mecânicos, sim, ou de indução, o que acontece? Você tem estradiol, quando tem a cópula, aí sim eu tenho pico de LH, aí vai gastar o gameta feminino, vai liberar o gameta feminino, tá? Então, naquele retângulo ali de fundo de borda preta, à esquerda, assim, em ovuladores reflexos, o pico de LH e a consequente ovulação, pico de LH e a consequente ovulação só ocorre com a cópula, mate, só com a cópula. Devido aos altos níveis de progesterona, ocorre pseudogestação também. Então, isso acontece em quem? Coelho, a lebre, os camelídeos, o furão e os gatinhos, tá? Leopardo, leão, leoa, fêmea leopardo, a leoa, a tigresa, vai acontecer igual. Sim? Vai acontecer igual. Em jaguatirica, mesma coisa. Ovuladores reflexos, tá certo? Bom. Caninos. Está escrito ali. Cadela, o cão, o lobo, a coiote, o graxaim, o que acontece? Em caninos e felinos não há luteólise. O que acontece? O corpo lúteo degenera naturalmente. Repetidos os dados. Caninos, 65 dias. Lobo, coiote, graxaim. Felinos, 35 dias. Felinos como um todo. Tigre, leoa. Então, devido aos altos níveis de progesterona, pode ocorrer pseudogestação quando não é embrião. No luteólise. Está escrito lá em cima, ali à direita. No luteólise. Não tem luteólise. Não existe. E felinos é a mesma coisa. Só que assim, ó, lembrando, em caninos é monoestral. Felinos obedece à estação de luz. Aumenta o período de fotoperíodo, aumenta a quantidade de luz, eu tenho vários ciclos durante esse período. Moda outono e inverno não tem mais cio.
Não tem mais ciclo, né, em felinos. Canino é 2 vezes por ano, tá? Bom, então assim, nesse gráfico da esquerda, vocês têm ali mostrando P proestro, estro, metaestro. A ovulação ocorre na vaca no metaestro. Depois vai ter, no final dessa aula, vai ter uma tabela em exatamente que momento que há a ovulação nesse metaestro, tá? A linha tracejada são níveis de progesterona, né? Linha reta é de estradiol, tá? E a pontilhada é o pico de LH, no caso da vaca. A égua tem 7 dias praticamente de estro e a ovulação ocorre no final. Lembrando que vaca, a égua e a cadela liberam um óvulo primário. O espermatozoide só reconhece o óvulo secundário. Então, esse óvulo primário liberado pela égua e pela cadela vai se transformar em óvulo secundário fora do ovário, é lá no oviduto. E o espermatozoide só vai penetrar, só reconhece o óvulo secundário. Então, por isso, espermatozoide de cadela, meu Deus, espermatozoide de cão e de garanhão duram até 5 dias dentro da genitália interna da égua e da cadela, obviamente, né? Porque tem que esperar que gentilmente o óvulo primário, que foi liberado pelo ovário, se transforme no óvulo secundário. Então, isso acontece em canídeos e em equinos. São mais outras bruxarias. Olha que interessante. Esse último gráfico à direita, desculpa, em cadela, mostra assim. O que vocês veem? Observar o grande número de dias de anestro, 30 a 270 dias. Lembrando que o corpo lúteo dura 65 dias. Mas observem bem, pessoal. Diferentemente das outras espécies, o nível de estradiol é sempre alto. Se você olhar da vaca e da égua, eu tenho uma flutuação grande de estradiol. No caso da cadela, não. Cadela, loba, coiote, etc., né? E companhia. Estradiol é alto. Por quê? Porque como esse bicho só vai ter um cio, 2 vezes por ano, depois não tem mais, não dá para deixar degenerar ou atrofiar o aparelho reprodutor, porque imagina ter que esperar que esse aparelho reprodutor da fêmea esteja apto. Então, tem níveis de estradiol elevados, representados pelos folículos de desenvolvimento, apesar de congelados, estão produzindo estradiol para quê? Manter níveis de estradiol elevados, para manter a mitose, a integridade ou a rigidez, H-I-G-I-D-S, rigidez, o aspecto saudável desse aparelho reprodutor feminino, porque fica muito tempo em anestro. Então, o estradiol é elevado, tá? Bom, lembro que, no caso da cadela, retorno, aquele sangramento que tem pela vagina, que adora usar tapete em casa, o que acontece? É o chamado proéstro, ou elevação do endométrio, que as artérias espiraladas se rompem, mas não está apta ainda a receber o macho. São 10 dias dessa elevação do endométrio, sangramento, e depois 10 dias em que ela está em cio. Então, tem o proéstro e depois o éstro, 10 e 10 aproximadamente. Desenvolvimento do endométrio, ele permanece elevado para receber um embriãozinho futuro. Tá? Bom. Reconhecimento materno da gestação em ovinos e bovinos. Como é que a mamãe sabe que ela está prenhe? É o seguinte, tu não pode deixar o corpo lúteo degenerar, porque se não tiver corpo lúteo, não tem progesterona, se não tiver progesterona, não tem gestação. Então, o que acontece? Olha que interessante, lá em cima. Aqui você tem, na figura do centro, um endométrio com as glândulas espiraladas do endométrio secretando para a manutenção do endométrio. O que acontece? O embrião, portanto, a sua existência, o embrião, ele secreta interferon e NF-tal, letra T, né, uma proteína de 18 a 20 kDa, durante os dias 31 a 21 pós-ovulação. E o que faz esse interferon? Ele bloqueia o receptor de ocitocina. Então, o corpo lúteo começa a produzir ocitocina, mas ela não atua no endométrio, porque se vocês olharem ali na figura da direita, está mostrando os receptores de ocitocina cortados, né? Porque esse interferon impede a sua ligação da ocitocina com a glândula endometrial. Se a ocitocina se liga ao seu receptor, aí começa a produzir prostaglandina F2-alfa e acabou o corpo lúteo. Se não tiver o corpo lúteo, não tem progesterona, tá? Então, isso acontece em ovinos e bovinos. Então, a ocitocina não pode simular a síntese de prostaglandina, não há luteólise. E aí tem duas diferenças. Ó. O B interferon, que é de bovino, e o O de óvidos, interferon de ovino, são diferentes. Tá? O tau quer dizer de taurus,
relacionado a bovino, né? Mas você tem o B e o O na frente, prefixo, né? Que é de bovino e de ovino. Tá? No sentido de, bovinos mesmo, onde foi descoberto, tá? Isso então, ovinos e bovinos. Caprito vai ser provavelmente a mesma coisa. Em porquinho, olha que interessante, o embrião secreta estradiol, nos dias 11 e 12, esse estradiol, o embriãozinho do porquinho, né? Desvia a prostaglandina para a luz. Ela é produzida, mas não vai para o sangue, ela vai para o lado luminal, vai para a luz. Vai para a luz e não funciona. Então ela não atinge a corrente sanguínea e não vai lisar o corpo lúteo. Não há luteólise. Isso no porquinho. Bruxaria em equinos. Olha que interessante. O embrião inimiga pelos dois cornos da égua 12 a 14 vezes por dia durante os dias 12, 13 e 14 pós-ovulação. Então ele fica passeando pelo útero, pelos cornos uterinos, e o que ele faz? Ele está liberando substâncias fatores de reconhecimento da presença para as células endometriais. Não há produção de prostaglandina F2-alfa. Tá? Fatores de reconhecimento da presença. Não se tem bem ideia que fatores são esses ainda. Olha que interessante. Não se tem bem ideia. Para as células endometriais. Tá? Então, os fatores inibem a síntese de prostaglandina F2-alfa, não tem luteólise. Fica borboleteando ao longo do útero, durante 12, 13 e 14 dias. Cada espécie tem a sua maneira específica de reconhecimento da gestação. Né? Ciclo diferente, dias diferentes, modos diferentes. Né? Extremamente variado. Bom, aqui vocês têm fatores de reconhecimento presentes, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, ó. Bit é cadela, bem em cima, não necessário. Fator de reconhecimento não necessário, porque o corpo lúteo dura 65 dias. Uma vez ovulado, o folículo se transforma em corpo lúteo e fica 65 dias. A mesma coisa vai acontecer na Queen. Queen é 1, 2, 3, 4. Depois do Mari, que é égua, Queen é a gata. Também não necessita, porque o corpo lúteo ele vai degenerar só aos 35 dias. Mantém a gestação. Não precisa, tá? A mulher o corpo lúteo libera o HCG, gonadotrofina coriônica humana. HCG, gonadotrofina coriônica humana. É igual ao LH. LH mantém corpo lúteo. Então, o embriãozinho libera esse HCG e já se sabe, ele é mensurável no plasma e conforme a sua quantidade presente no plasma, se sabe os dias de gestação. Dias de gestação. Semanas, na verdade, semanas de gestação. Se tem HCG, está ligeiramente grávida. Obrigatoriamente, porque quem produz isso é o embriãozinho, tá? Bacana, né? E a última linha de Ruhmann. Bom, isso aqui é a formação do embrião, para nós não vem ao caso, então fica como informação para vocês. E agora sim, isso aqui é importante. Os hormônios sexuais durante a gestação. Tá, aqui então, as figuras anteriores para a visualização de vocês. Funções da progesterona no P4. Fundamentais. Primeiro, estimula a formação da decídua, região do endométrio onde a placenta está implantada, dá proteção ao embrião. Então, a formação da placenta inicia, a formação dessa decídua é dependente de progesterona. 2, lá no segundo vizinho, estimula a secreção das glândulas endometriais, nutrição do embrião até a sua fixação no endométrio, até a sua implantação no endométrio. Porque ele vem rolando, alguém tem que alimentar esse bichinho, é a secreção das glândulas endometriais. Imobilidade uterina. Não tem como ter gestação com o útero contraindo, não tem produto que pare lá dentro, não tem fetinho que pare. Então, causa imobilidade uterina. Por isso, bom, e depois, desenvolvimento dos alvéolos mamários para a futura síntese de leite. Para a futura síntese de leite. Desenvolvimento dos alvéolos mamários. Para a glândula mamária, para a futura lactação. Então, tem 4 funções da progesterona importantíssimas. Olha que interessante. Eu tenho que ter hormônio mitogênico. Passa a multiplicação de células. Não pode ser estradiol, porque estradiol estimula a contração uterina. Vamos ver que próximo ao parto, eu tenho altos níveis de estradiol para estimular a contração do parto. Mas então não pode ser estradiol. Que hormônio é esse? Que estrógeno é esse? Que hormônio mitogênico é esse que eu tenho durante a gestação que não cause contração uterina? A estrona, está em verde, estrona é mitogênico, mas não estimula a contração uterina, na maioria das espécies domésticas. Nas mamães, é o estriol. Idem, também a mesma coisa, na mulher, estriol, não é estrona, estimula a mitose, mas não estimula a contração uterina. Não atua na contração uterina. O estradiol, como estimula a contração uterina, ele é secretado significativamente apenas ao final da gestação, que é quando haverá a expulsão do feto. Tá bem?
ou do produto, que se chama estradiol, só no final. Então, durante a gestação, é estrona, na maioria das espécies domésticas, e estriol em primatas. Tá? E progesterona sempre presente. Quem produz? Corpo lúteo e placenta, quando houver troca lúteo-placentária. Se não, só corpo lúteo. Tem que ter. Bom, aqui vocês têm os níveis durante a gestação, semana de gestação. Observe assim, ó, naquele retângulo de fundo amarelo bem no meio. Observar que no final da gestação cai progesterona, e ela cai drasticamente, e aumenta o estradiol, com exceção da égua, que a progesterona, a égua lá em cima é mare, é égua, mare, está escrito, né? A progesterona cai lentamente, permanece baixa, depois o estradiol aumenta. Em todos eles, no final da gestação, tem aumento de estradiol, em todos eles, tá? Vaca, ruma, mulher, iwi é ovelha e son é a porquinha. Sim? O objetivo, no caso do estradiol, tem que cair progesterona, porque senão continua o útero imóvel, nessa próxima da gestação, e aumenta o estradiol para quê? Para aumentar a contração uterina. Então tem que ver uma troca. Cai progesterona e aumenta o estradiol, obrigatório. Cai progesterona e aumenta o estradiol, obrigatório para começar a haver contração. Se tiver progesterona, não tem como. Se vocês observarem no caso da mulher, a progesterona vai até o final e ela cai abruptamente. O estradiol acompanha um pouco mais, né? Um pouco mais adiante para causar essa contração. Vamos devagarinho. Regulação hormonal do parto, tá? Primeiro, o estresse do feto, coitado, está apertado lá dentro, né? Dentro do útero, o hipotálamo do fetinho secreta ACTH, hormônio adrenocorticotóxico. Quem? Hipotálamo do fetinho, porque ele está estressado. 2. O ACTH estimula a glândula adrenal do feto a secretar cortisol. O cortisol converte a prostaglandina placentária em estradiol. Essa via metabólica que estão vendo aqui à esquerda. Tá? Então, o cortisol do fetinho converte a prostaglandina placentária ou do corpo lúteo, né, em estradiol, E2. Estradiol, tá? Olha que interessante. O estradiol, duas coisas. Primeiro, estimula a síntese de receptores para a ocitocina no miômetro e ele causa contração uterina. E ele empurra o feto em direção ao cérebro. Vou dizer de novo. O estradiol estimula a síntese de receptores para a ocitocina, então, porque a ocitocina então virá depois. Estimula a chavezinha para a ocitocina se ligar, tá? Aonde? No miômetro, musculatura do útero. E ele mesmo causa contração uterina. Então ele vai empurrando o fetinho em direção à abertura, ao cérvix, né? Rezando que esse feto esteja em posição correta, né? Isso é importante. Né? Vamos ver depois as distocias mais adiante. Bom, então olha aqui, o que acontece? Na figura da direita, você tem ali, no caso, um bezerro, com a patinha em posição correta, patinha e o nariz voltado para o cérvix. O estradiol começa a empurrar esse feto em direção ao cérvix. E o que acontece? 5, chamado reflexo cervical. Cervical de quê? Não é do pescoço, é da cérvix, do útero, né? Estimula a liberação de ocitocina pela neurohipófise materna. Então, por estimulação nervosa do fetinho empurrando a abertura do cérvix, sim, chamado reflexo cervical. Por estimulação nervosa, a neurohipófise libera ocitocina, que é produzida lá pelo hipotálamo, já está armazenada na neurohipófise, libera ocitocina. E essa ocitocina se liga onde? Naqueles receptores que já o estradiol preparou no miômetro. Que acontecesse no miômetro. Então, ele se liga aos receptores do miômetro e aumenta fortemente a contração uterina. Tá? Contração do útero empurra mais o feto em direção ao cérvix e aí tem feedback positivo, libera mais ocitocina materna. A minha primeira esposa estava demorando muito para ter contração e o médico me mandou tomar comer um sanduíche e eu saí da sala. O que ele fez? Ele botou a mãozinha dele, gigantesca, e estimulou de fora para dentro a abertura do cérvix, dentro da vagina, tinha abertura, relaxamento, e estimulou fortemente esse cérvix. Para quê? Para que a minha esposa liberasse ocitocina, estava causando nela um reflexo cervical, sim? Em vez de ser da criança, de fora para dentro, estimulando para que houvesse estimulação nervosa e o neurohipófise liberasse a ocitocina. E deu certo, né? Nasceu o guri. Só que ainda não tinha vencido o período de carência do plano de saúde de pagar o parto. Foi divertido. Bom, agruras. Aqui vocês têm
essa tabela é bem interessante. O animal, da esquerda para a direita, o tipo de ciclo, a duração do ciclo, o estro e tempo de ovulação. No caso da vaquinha, 8 a 15 horas pós-estro. A vaquinha ovula de 8 a 15 horas pós-estro. Então, tu tens um tempo X para fazer inseminação artificial. Durante o estro, no final do estro, tu já pode fazer inseminação para que pegue a ovulação pós-estro. A duração do estro é curtinho, 18 horas, né? Não chega a um dia, tá? O tempo de prenhez e o primeiro cio pós-parto. Tá? Todos eles têm um ciclo aproximado de 21 dias. A ovelha, 17, pode ser um pouquinho mais, 21 dias. A vaca, a égua, a porquinha. A cadela é monoestral, a cada 7 a 8 meses. E a gatinha, 16 dias é esse período enquanto ela não tiver ovulação, ela vai ter esses 16 dias, porque se ela não tiver o macho, ela só tem estradiol, mas não tem período de alegar. Estradiol, né? Tá? Muito bem. E aqui você tem as referências bibliográficas. Eu recomendo fortemente esse do... Não, que engraçado, que legal. Não está aqui o do Sanger. Tem que colocar o do Sanger, que é bem interessante. Tá? Muito bem. Muito bem, pessoal. É isso. Há alguma dúvida? Dentro que eu possa responder, dentro da minha ignorância? Por enquanto, não gostei. Tá bem. Nem adianta perguntar, né? Não tem como. Então tá. Vou parar a gravação. É bom avisar.